Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos na sequência daqueles vídeos lendo e comentando a portaria COLOG 166 de 27/12/2023. A gente está no quarto vídeo, então teve 3 vídeos anteriores, onde a gente está dividindo por matéria aproximadamente, para não ficar tão longo. Se você não viu os vídeos anteriores, dê pausa e volte. Aqui a gente vai seguir a partir do artigo 22, que fala sobre a revalidação dos registros. Ou seja, os artigos anteriores estão em vídeos anteriores. Se não viu, dê pausa e volte. Se já viu, vamos para frente agora. E diz o seguinte, ó, da revalidação de registro. O artigo 22. A revalidação do registro é processo de renovação de sua validade. Interessante é que a validade se vence e o registro caduca, né? O documento caduca. Agora, a numeração continua. Deve ser por isso aqui que ele coloca que é a renovação da validade, por conta da numeração que continua. Mediante manifestação do colecionador, atirador ou caçador excepcional via requerimento efetuado por meio do SIGECORP. Então, a renovação lá vai dar pelo SIGECORP também. A revalidação do registro deverá ser requerida antes. Presta atenção nisso aí, pessoal. Não é depois do vencimento, é antes do término, da data de término da validade. Então, antes de vencer a validade, você vai lá e pede a sua renovação. A documentação para revalidação do registro está prevista no parágrafo 2º do artigo 17, que a gente já leu antes, que é o de concessão. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui. Artigo 17. A concessão do registro para as atividades de colecionamento de tiro desportivo. Então, a renovação é o mesmo rol de documentos da concessão, né? A renovação é o mesmo rol de documentos da concessão. Não há diferença aí. Então, é como se fosse um processo novo. É condição ainda para a revalidação do registro. Aí vem o pau das habitualidades, repara. Que o CRAF das armas do acervo do requerente esteja válido. Ou seja, se você tiver com um CRAF aí que não conseguiu renovar, sabe lá Deus por que motivo, vai ter problema na renovação do registro. No caso do atirador desportivo, que sejam comprovados no mínimo por calibre registrado 8 treinamentos ou para o nível 1 ou competições em clubes de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Então, para o nível 1 são 8 habitualidades ou competições a cada 12 meses por calibre. Você tem que levar a sua arma para atirar. A arma tem personalidade jurídica, não é você. A arma é um objeto inanimado de metal, né? Um metal frio, sem vida, sem alma, mas tem personalidade jurídica, né? Então, você tem que levar a sua arma para atirar. Porque se você não levar a coitadinha para atirar, então você não vai renovar o documento, a carteira de registro, o CRAF dela, e você não vai renovar também o seu CR, né? Então, a arma agora tem alma, tem vontade, tem personalidade jurídica, e você é um mero escravo da vontade de sua arma. Então, vamos lá. Inciso 3º. No caso do caçador excepcional, que seja comprovado, no mínimo, ter obtido autorização do IBAMA para participação em atividade de caça excepcional por 18 meses, ou seja, a metade da validade do seu CR, no período de validade do registro. Então, se o registro tem validade de 3 anos, 36 meses, você tem que estar caçando aí pelo menos 18 meses. Tem que estar tem que ter obtido a autorização pelo menos para 18 meses de caça, né? Não implica dizer que você tenha efetivamente caçado, mas tem que ter conseguido o registro. O interessado de que trata o inciso 2º, que é o atirador, do parágrafo anterior, deve anexar no processo o comprovante de participação em treinamentos e participações, o anexo E, relativo aos 3 últimos anos de vigência do registro, observado o previsto no parágrafo 9, que ele já faz referência lá na frente.
Mas vamos ler aqui, porque como ele está fazendo essa referência, ó, parágrafo 9. A participação de habitualidade que trata o inciso 2º, que foi esse que a gente acabou de ler, né? Do parágrafo 3º, para os atiradores desportivos já registrados junto ao comando do Exército, será exigido a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Você passa a contar a partir de hoje essa exigência dos níveis de habitualidades aí. Né? De hoje, do dia 27 do 12. Né? Hoje é 30, no caso, 30 do 12. Vamos lá, onde foi que eu parei aqui? Não será autorizada a revalidação do CR. Aí quando? Para atiradores desportivos que não comprovar ter realizado no mínimo por calibre registrado os 8 treinamentos ou competições em clubes em eventos distintos a cada 12 meses. Então, se você não for, no meu caso são 56, pelo menos para eu ficar no nível 1, se eu não for, eu já sei que eu vou bater lá na porta e vão me dizer um sonoro não. Né? Então, vai ser isso aí. Para o caçador excepcional que não comprovar, no mínimo, ter obtido autorização do IBAMA em participações de caça excepcional por 18 meses no período de validade do registro, ou seja, se o caçador não tiver pelo menos os 18 meses de autorização de caça, também vai dar defeito aí. Né? Excepcionalmente, por motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado, poderá ser autorizada a revalidação do CR sem observância dos critérios estabelecidos das habitualidades. Então, quais são esses requisitos de força maior? Muito simples. Você está doente, não pode. Você foi preso, vai perder o CR, mas também não pode. Você viajou a trabalho, comprova aí, não pode. Né? Você viajou para estudar, não vai poder. Né? E assim vai. Então, se você tiver um motivo de força maior que justifique a renovação do CR, porque não pôde participar das habitualidades, aí você pode apresentar e poderá ser considerado, poderá ser deferido ainda. A numeração original do registro será mantida no novo documento. Então, na sequência, você fica ali com o número do seu CR, é como se fosse seu CPF do tiro, desde que você consiga renovar. E parágrafo 8º. O resultado do processo de revalidação será publicado em documento oficial perante a OM do CIS-FPC. 9º, já li, a comprovação de habitualidade de que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do CAPT para os atiradores desportivos já registrados junto ao comando do Exército será exigido a cada 12 meses da data da entrada em vigor desta norma. Então, do dia 27 de 12 de 2023, a cada 12 meses será avaliada aí suas habitualidades. E será, como disse, feita essa apresentação por ocasião, na data da renovação do seu CR. Se você não comprovar isso a cada 12 meses, essa média, não vai dar certo. Aí vai ter alguém que vai dizer, e eu posso deixar para fazer somente no último ano? Bem, querido, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que a cada 12 meses você tem que ter pelo menos 8 habitualidades por calibre. Então, certamente, o Exército vai exigir que você apresente o dos últimos 3 anos. Né? E a cada 3 anos você vai ter que ter essa média aí dos últimos 12 meses. Isso pode ser apurado, inclusive, mês a mês. Né? Então, é bom fazer eu já disse que eu fiz uma tabelinha para mim, e aí eu estou tentando cumprir ali por calibre, mais ainda. Tem calibres que eu atiro pouquíssimo, como, por exemplo, a Puma 357, como, por exemplo, o 556. Né? Tem calibres aí que eu atiro pouquíssimo, mas eu vou incluir na minha rotina de tiro, porque senão eu não vou conseguir renovar meu CR. Né? Então, pausa para o EP. Agora, a vagabundagem que só por acaso tiver uma G2C, vai, como eu disse no vídeo anterior, vai poder entrar no nível 3 facinho, porque só são 26 idas ao clube, dos quais apenas 2 são competições internacionais, 4 pode ser competição interna, e aí tem acesso, por exemplo, a um parafal e 6.000 munições por calibre restrito. Né? Tem acesso por calibre, tem 6.000 munições de calibre restrito por ano. Então o camarada aí pode ter, por exemplo,
uma associação, vamos chamar assim, né, de uns 50 atiradores de G2C, com a finalidade de chegar no nível 3 rapidamente, né, para cada um requerer a autorização de compra de um parafal e cada um ter acesso a 6.000 munições de calibre restrito de parafal 762/51 por ano, né? Então, por aí você tira o que é que pode acontecer. Mas quem tem mais de um calibre, quem comprou e quem estava aí, como é meu caso, vou botar aqui a carapuça na minha cabeça, que estava indo 60 vezes para o clube, isso daí você faz mais do que a sua obrigação, porque senão você vai perder seu CR. Simples assim. Então, não precisa nem falar muito mais, né? Que a associação desse governo a alguns comportamentos aí que ninguém entende é difícil. Onde foi que eu parei aqui, meu Deus? Parágrafo 10º. A comprovação de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º do CAPT para caçadores excepcionais já registrados junto ao comando do Exército será exigida a contar de 36 meses da data de entrada em vigor das normas. Ou seja, o caçador excepcional também, lá no final do validade do seu CR, vai ter que comprovar isso daí. A diferença é que, como ele vai ter que estar 18 meses com autorização para caça, é diferente do atirador que tem que comprovar a cada 12 meses as participações. Então, o apurado do caçador é só no fim da validade do registro, né? Porque vai ver que metade aí do período ele tem que estar com autorização. O atirador desportivo que possuir armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado por ocasião da revalidação, ou seja, quando chegar lá no final do período do seu CR, daqui a 3 anos, né? Quando chegar lá, daqui a 3 anos não, daqui a 2 anos e meio, porque pelo que eu entendi aqui, conta do decreto 11.615, que é lá do dia 21 de junho. Então daqui a 2 anos e meio, né? Quando chegar lá no final da renovação, quando for fazer a renovação, deverá adequar, e não tiver atingido o nível mínimo, ou seja, no meu caso, se eu não for pelo menos 56 vezes ao clube, que eu tenho 7 calibres, para ficar no nível 1, eu deverá ter que adequar o seu acervo à quantidade permitida para o nível, ressalvada as armas de uso restrito adquiridas anterior à publicação do decreto 11.615. Pessoal, aqui tem alguns poréns, e eu acho que muita gente está igual a mim. Primeiro é o seguinte, as armas de calibre restrito dizem que vai ser ressalvadas aí. Vai ser ressalvada. Ressalvada excluída desse problema. Tudo bem. Agora, teve gente, inclusive eu, que pediu autorização de compra lá no ano anterior, em 2022, que foi suspensa pelo decreto 11.366, que voltou a ser autorizada pelo decreto 11.615, mas que a autorização é desde aquela época, que foi inclusive revalidada a autorização pelos decretos 11.366 e 11.615. Então, a questão aqui é a seguinte, ele diz, cadê meu Deus? Ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto 11.615 de 2023. Eu recebi e registrei aquele revolvão 608 depois da publicação do 11.615. Mas minha autorização de compra é desde 2022. Então, ele está ressalvado ou não? Ele está excluído dessa conta. Porque isso vai ter uma implicação séria, não só para mim, mas como todo mundo que está nesse problema, na renovação. Porque por mais que eu fique no nível 1, né, consiga aí ficar nessas 56 idas ao clube. Esse revólver era de calibre restrito e no nível 1 não se tem acesso a calibre restrito. Né? Então, por que ele foi registrado depois da publicação do 11.615? Ele entra na conta dos ressalvados ou dos não ressalvados? Porque se ele tiver ressalvado, tudo bem, eu fico no nível 1 e mantenho minhas armas. Se ele não está na conta dos ressalvados, né, porque foi registrado, ele foi adquirido, foi comprado a nota fiscal de antes, mas ele foi registrado
depois do 11.615. O CRAF é depois, é do dia 27, 28, sei lá que dia. Então, a questão é a seguinte, eu vou ter que readequar esse revólver ao meu nível, ou seja, eu vou ter que alienar esse revólver 608, o 357, porque eu vou ficar só no nível 1, porque ele foi registrado depois, ou a data é a data da aquisição. Quem souber aí, por favor, coloque nos comentários, porque eu não sei. Não vou ficar conversando mole aqui, como muita gente faz. Eu não sei. Bota aí nos comentários e de preferência bota o fundamento legal aí. Ou marca um vídeo aí de quem falou sobre isso aí, para eu poder ver. Então, o parágrafo 12. As armas em desacordo... Não, isso eu já li. Ah, não, ele diz aqui. As armas em desacordo quanto à quantidade e quanto ao uso permitido ou restrito estabelecido para o nível comprovado conforme o parágrafo 12, deverão ser transferidas ou entregues à Polícia Federal para destruição no prazo de 90 dias do recebimento da notificação do indeferimento do processo de revalidação. Ou seja, eu vou ter 90 dias, se eu quiser ficar ainda com o revólver, para transferir ele para o acervo de coleção, né? Ou vender a outra pessoa. Esse realmente vai ser um problema, se, como eu disse, for contado a data do registro do CRAF e não a data do pedido de autorização ou a data da nota fiscal. Muita gente vai ter esse problema aí. É bom se ligar nisso aí. O CR não será validado enquanto não for cumprido o previsto no parágrafo 11 e 12. O 11 é o das habitualidades e o 12 é justamente da adequação. O CR não validados serão cancelados de ofício. Então você vai ter 90 dias, conforme isso aqui, no parágrafo 12, para adequar a situação. Se você não adequar, você vai ter 90 dias e seu CR vai ser cancelado de ofício na forma da letra B do inciso 2º do artigo 30. O registro permanecerá válido até decisão final sobre o processo de revalidação, desde que a revalidação tenha sido solicitada no prazo estabelecido, conforme o artigo 65 do decreto. Então, se você... Inclusive, ele já falou aqui antes também que a renovação tem que ser requerida antes do prazo. Artigo 22, parágrafo 1º. Requerida antes do prazo. Então, se você requerer antes do prazo, seu CR vai estar válido até a decisão final. E mesmo que você receba uma notificação, ainda assim você vai ter 90 dias para providenciar o destino, que provavelmente todo mundo vai correr para fazer a transferência para o acervo de coleção. Entretanto, desde logo, para a transferência, eu já adianto que isso é um processo de aquisição. Então você vai ter que fazer laudo psicológico, laudo técnico, tudinho, pagar isso tudo para botar uma arma no acervo de coleção. Simples como isso. Ou seja, prioriza o governo do amor, prioriza quem tem dinheiro. Quem ganha aí um montão, tá nem aí se vai ter que pagar 2, 3 mil para botar uma arma no acervo de coleção. Tá nem aí. Vai botar e pronto, acabou-se. Agora quem tá aí com os centavos contados para fazer as habitualidades vai para a forca. Né? Simples assim. Artigo 23. O registro permanecerá válido até a data final sobre o processo de revalidação. Já lista aqui. Artigo 24. A expiração da validade do registro implicará no seu cancelamento, ressalvado o disposto no artigo 23. Ou seja, se você deixar chegar no fim e não pedir a revalidação de forma antes do final do registro, seu registro é expirado. Acabou-se. Tchau. Será cancelado. O registro cujo processo de revalidação foi indeferido também será cancelado, depois de esgotados os recursos cabíveis. Pelo menos isso. O CIS-FPC promoverá ou requererá diligências a fim de complementar informações do processo de concessão ou revalidação do registro. Agora me diga, quais são essas diligências, né? CIS poderá promover ou requerer diligência a fim de complementar as informações do processo de concessão e revalidação. Quais serão essas diligências? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Aí é o que tiver na cabeça do
do analista, né? Porque é absolutamente discricionário. Era para vir um rol aqui, um rol taxativo, inclusive, poderá requerer as seguintes diligências. Não foi o caso. Ele botou aqui, poderá promover ou requerer diligências. E se você não cumprir as diligências, obviamente tudo tem prazo, né? Ele pode, por exemplo, dizer que você apresente os comprovantes dos últimos 30 dias, né? O comprovante de endereço dos últimos 30 dias no prazo de 10 dias, por exemplo. Dos últimos 5 anos no prazo de 10 dias, por exemplo, 15 dias, um mês. Se você não cumprir, já era para você. Pessoal, eu vou mais uma vez para esse vídeo. A gente foi até o artigo 26, né? Para não ficar longo, já vai com 20 minutos de novo. Então, o próximo vídeo, se você não viu os anteriores, esse é o terceiro ou quarto. Se você não viu, veja os vídeos anteriores. E o próximo vídeo a gente vai da seção 3, que é do apostilamento do registro, do artigo 27 seguintes. Então, até já!